Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Pacheco, eu sou professor de Geografia de vocês. Essa é a primeira aula de Geografia do primeiro ano. Vou começar essa aula tirando algumas dúvidas que o pessoal está me apresentando por e-mail, também pelo aplicativo Conexão Escola. Enquanto as aulas estiverem nesse modelo não presencial, nós procederemos da seguinte maneira: toda semana eu vou lançar uma aula e uma lista de exercícios para que vocês possam fazer. Então essa aula que eu vou lançar por semana é baseado nas semanas do PET 1. Então lá no aplicativo Conexão Escola, que é junto com o Google Sala de Aula, eu lancei o PDF do PET 1 de Geografia. Então eu estou lançando agora a primeira aula da semana 1. Então essa aula é baseada nas questões que estão na semana 1 do PET 1. Eu peguei aquelas questões e transpus para o formulário do Google, para que vocês possam responder online, que é uma forma mais prática de correção e também de recebimento dessas questões, e que facilita para muita gente que não precisa imprimir as folhas, pode responder pelo celular ou então pelo computador. Pelo menos no ano passado foi bem prático isso aí, a maioria fez dessa forma. Então eu entendo que algumas pessoas já fizeram, pegaram o PDF, tiraram foto, imprimiram. Vocês podem me enviar, para quem fez isso, pode me enviar para o e-mail rafael.pacheco@educação, sem cedilha e sem acento, .mg.gov.br, ok? Não tem problema, mas eu peço para que a partir da semana 2 já se atentem a isso. Então, toda semana eu vou lançar a aula da semana, então agora é a semana 1 e os exercícios da semana 1. Na semana que vem eu vou lançar a aula da semana 2, exercícios da semana 2 e assim por diante, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo aplicativo Conexão Escola. Se quiserem me perguntar algo pelo meu Instagram também pode, é rafaelpacheco.geografia, não tem problema. E vamos lá, né? Para o vídeo não ficar muito grande, né? Já vamos direto para a apostila. Bom, então essa é a apostila de vocês no PDF, Plano de Estudo Tutorado, por isso que a gente chama de PET. Alguns de vocês já fizeram no ano passado, no nono ano. Então, o início do conteúdo é uma revisão da matéria do nono ano. Então, essa aula será voltada para a semana 1, que é referente a praticamente algumas questões de globalização, certo? O tema é globalização e mundialização. Então, eu baseei essa aula através dos exercícios que estão aqui nas atividades da semana 1. Então, esses exercícios eu transpus para o Google Formulários, para que vocês possam responder por lá. Como eu falei antes, essa primeira semana, se é algo novo para muitas pessoas que estão tirando foto, pode me mandar pelo e-mail que eu falei, rafael.pacheco@educação, sem cedilha, sem acento, .mg.gov.br, certo? Então vamos lá começar a aula. Bom, pessoal, como eu havia dito a vocês, o conteúdo da semana 1 desse primeiro PET é uma revisão do conteúdo do nono ano, que é sobre globalização. Tá? A globalização, o que ela seria? Ela seria uma intensificação dos fluxos, ou seja, dos movimentos, da circulação de produtos, de serviços, de capitais, de pessoas e de informações em escala planetária, em escala global, devido aos avanços que ocorreram nos meios de transporte, nos meios de comunicação e nas técnicas. Como assim? A globalização ela vem a partir das grandes navegações, quando os portugueses eles foram desenvolvendo novas técnicas. Técnicas são meios do qual você trabalha. Então, foram desenvolvendo novas tecnologias de transporte que permitiram com que eles conseguissem conectar, contornar o continente africano de navio. Então, eles fizeram navios maiores e melhores, que conseguiram fazer com que eles atravessassem o Oceano Atlântico. Então, foi assim que começou a colonização na América, com portugueses, espanhóis e também holandeses, ingleses, através desse avanço nos transportes. A globalização ela implica também no avanço nos meios de comunicação, através do telefone, atualmente, principalmente pela internet, fez com que o comércio global ele se tornasse mais intenso. Então, nós temos como origem, na verdade,
uma sequência de avanços tecnológicos que permitiram com que as distâncias e os relacionamentos de um ponto ao outro do planeta fossem possível. Então, atualmente, é possível você comprar um produto diretamente da China por meio da internet. Isso é algo que é possível graças a esses avanços na comunicação, que vem através do avanço das técnicas, e que esse conglomerado, digamos assim, de ações, eles facilitassem o comércio, a economia global, através do transporte também, fazendo com que os produtos pudessem chegar de um ponto ao outro em menor tempo. Lógico que isso vai ter algumas consequências, né? Nós temos aqui o que a gente pode considerar como consequências negativas, seria a questão da mundialização das desigualdades. Como assim? Sempre houve desigualdade social, isso aí é histórico, mas nós temos uma afirmação daquilo que nós trabalhamos com o nome de divisão internacional do trabalho, que veio lá do período colonial. Como assim? Como que funcionou isso? Na verdade, nós temos uma divisão onde alguns países do planeta, países mais desenvolvidos, que desenvolveram sua economia capitalista mais cedo, ficassem responsáveis pela produção global de produtos com maior valor agregado. Por exemplo, eles ficaram responsáveis pelas tecnologias, enquanto os países em desenvolvimento, que já foram colônia, na maioria das vezes, eles ficassem responsáveis pelo fornecimento de matéria-prima. Então, resumindo, enquanto o Brasil ele vende soja, nós compramos tecnologia. Então, a soja, ela é um commodity, que nós chamamos, é um produto primário, ela é muito mais barato, o valor agregado é muito menor do que você trazer a tecnologia para que um carro possa se locomover, a tecnologia para que um sistema mais complexo possa se movimentar. Então, nós temos essa divisão internacional do trabalho, onde os países em desenvolvimento fornecem produtos primários com valor agregado menor, e os países desenvolvidos, eles ofertam um produto com maior valor agregado, com maior uso de tecnologia, com técnicas mais aprimoradas, digamos assim. Então, isso causa uma desigualdade global. Não é? Então, enquanto um país está vendendo tecnologia, o outro está vendendo um produto primário. Então, houve essa mundialização das desigualdades sociais. Algumas empresas grandes, principalmente situadas em países desenvolvidos, eles foram crescendo, foram avançando e se tornando gigantes e monopolistas no mercado. Então, você tem, vamos dar um exemplo aqui, de empresas no ramo dos supermercados, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a rede Carrefour, que é uma rede da França, ela acabou de adquirir a rede Big, que era no Brasil, ela tinha o nome de Walmart Brasil. Eles tinham o Big, ele tinha os direitos do nome do Walmart, que é uma das maiores redes, se não a maior rede de supermercados do mundo. Então, você teve essa separação, né? O Big tem o nome de outros supermercados aqui no Brasil, Bom Preço e por aí vai, e eles foram adquiridos por essa grande empresa chamada Carrefour. Então, o que acontece? Vai criando monopólios, uma grande empresa, ela vai comprando, vai adquirindo outra. Isso vai monopolizando o mercado, e isso faz com que a concorrência seja menor. É considerado algo que não é bom, algo negativo na globalização. Então, nós temos também, obviamente, as consequências positivas, né? Nós temos só o lado negativo, nós temos o lado positivo também, que seria essa conexão maior global, onde nós podemos interagir com outras culturas, nós nos aproximamos mais de outras culturas. Por causa do avanço das técnicas e também dos transportes, houve a diminuição do preço médio dos produtos. Houve também essa diminuição da distância, além da maior conectividade. Mas lembrando que, como a mundialização das coisas ocorreu de forma desigual, esse acesso à conectividade também é algo desigual. Há muitas regiões e há muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet. Aqui no Brasil, nós somos considerados um país em desenvolvimento, né, um grande país, mas em desenvolvimento econômico, nós temos muitas desigualdades.
a questão do acesso aqui ainda é muito precário. Para vocês terem uma ideia, agora que a gente está tentando aí entrar em negociação para ter o leilão do 5G, que é uma rede de velocidade de internet muito maior do que nós atualmente utilizamos, que é a 4G, e já tem países que já tem muito tempo que estão utilizando o 5G, que é o caso da China. Já tem protótipos até do 6G nos países asiáticos, eles fazendo teste sobre isso, e nós estamos ainda no 4G. Então, mesmo aquele grupo, aquela elite brasileira, ela não tem acesso ao 5G aqui no país, tá? Sem falar de outras desigualdades que são muito mais, digamos assim, impactantes e importantes na sociedade, que é o acesso à alimentação, acesso a infraestruturas, acesso à dignidade humana, né, que nós temos essa defasagem muito grande, certo? Então, pessoal, voltando aqui para a apostila, nós temos a questão 1 da seguinte forma: em plena era de globalização, mais da metade do gênero humano jamais discou o número de telefone. Esse texto é um texto de 1995, já é um texto antigo. Há mais linhas telefônicas em Manhattan, que é uma região da cidade de Nova York, do que em toda a África, ao sul do Saara, que é a África subsaariana. Considerando-se o texto anterior, assinar a alternativa correta. Então, essa questão, ela nos faz pensar a questão da desigualdade de acesso, não é? Que nós temos, a gente pode, aqui está falando de telefone, mas podemos pensar também, principalmente na internet, que apesar de existir essa conectividade, esse meio de comunicação, muitas pessoas não têm acesso. Então, há o desenvolvimento tecnológico, mas ele não está ao alcance de todas as pessoas, tá? Então, para vocês assinalarem a alternativa correta aqui, eu não vou nem falar muito ou esticar, senão eu acabo contando a questão. Ano passado aconteceu muito isso, de eu falar muito, e a pessoa, as pessoas estão falando a questão e tal. Então, vamos lá. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem me mandar para o aplicativo, pelo e-mail, ou até pelo Instagram, que eu falei para vocês no início da aula. 2. Lê a letra de composição de Tribo de Já, Globalização, Delírio do Dragão e assinar a alternativa mais adequada. Então, vocês vão ler aqui esse trecho da música e vão relacionar a alternativa que mais se adequa a esse trecho, a esse aspecto da globalização do qual a música trata. Será que a música está tratando dos aspectos positivos ou negativos da globalização? Então, é uma questão de interpretação. Está bem tranquilo essas questões. 3. Segundo o geógrafo britânico David Harvey, o desenvolvimento dos meios de transporte cada vez mais eficazes e a criação de uma rede mundial de telecomunicações transformaram o planeta. Então aqui está mostrando uma velocidade das carruagens dos barcos à vela entre 1500 e 1840, que ela é uma velocidade média de 16 km por hora. Veja bem, nem na rua mais tranquila aqui da cidade os carros andam a 16 km por hora. Tá? E essa é a velocidade média. Imagina o tempo que levava de locomoção de um ponto a outro. Imagina uma viagem da Europa para a América, demorava meses para isso ocorrer. Entre 1850 e 1930, já com o avanço da tecnologia de transporte, através das locomotivas a vapor e através dos barcos a vapor, essa velocidade foi, respectivamente, de 100 km por hora para as locomotivas, que já é uma velocidade bem interessante, e dos barcos para 57 km por hora. A partir da década de 50, já houve a invenção dos jatos de passageiro, aqueles aviões a jato chegando de 480 a 640 km por hora, e a partir da década de 60, de 800 a 1.100 km por hora. Aqui não fala da velocidade dos navios cargueiros, mas é uma velocidade bem interessante. Em poucos dias, um navio ele sai do porto de Hong Kong, na China, e chega aqui no Brasil, no porto de Santos. Não demora muitos dias, não. Tá? Então, é uma questão aberta, com uma divisão, né, com duas letras. Primeiro, que assunto é abordado na figura? Lembra que a globalização ele tem vários aspectos, né? O avanço de telecomunicações, o avanço do transporte, o avanço das técnicas. Sobre qual assunto é abordado nessa figura, vocês acham? Acho que está bem claro aí. B. Quais as principais consequências desse avanço tecnológico presentes no cotidiano? Para o comércio global, qual que será que foi a consequência desse avanço
na tecnologia. Oh, aconteceu um probleminha aqui, já saiu. Qual que será essa consequência, né? Então aqui essa questão está focando mais as questões do avanço, as questões positivas da globalização. Vocês podem colocar aí o que vocês acham. Na questão 4, é uma questão típica de VOF, né? Apenas sobre as vantagens da globalização, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas, perdão. Então é o seguinte, apenas sobre as vantagens. Então, se a frase está correta, porém ela está citando alguma desvantagem da globalização, então é falso, não é? Então vocês vão marcar verdadeiro apenas as frases que contenham informações corretas, obviamente, e que só falem dos benefícios da globalização, das vantagens. Finalmente, a questão 5 é uma análise de charge, né? Estou mostrando aqui, enquanto isso, na Escola Planalto, deve ser referência a Brasília. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Não, nem é referência a Brasília, é só um nome aleatório mesmo. Então está mostrando aqui a parte pequenininha, né? Que é o mundo em desenvolvimento, né? Antigamente chamava países do sul, países subdesenvolvidos, né? E um mundo enorme lá, que é o norte desenvolvido, o norte primeiro mundo, digamos assim, que é um termo que a gente nem utiliza mais de primeiro mundo, terceiro mundo, isso não é muito utilizado hoje. Então, do que isso está falando? É interessante lembrar que nos países em desenvolvimento, aqui não estou falando de hemisfério norte e hemisfério sul propriamente, tá? A maior parte da população vive no hemisfério norte. Porém, aquela divisão clássica que vocês devem ter visto lá no ensino fundamental, de países desenvolvidos norte, país subdesenvolvido sul, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm uma população muito maior do que os países desenvolvidos, certo? Que coisa chata isso aqui. Muito maior. Então, do que está falando? Aqui, obviamente, dá para ver uma desigualdade, né? A ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual, então refere-se àquelas questões negativas que eu falei da globalização. Além disso, ela faz referência ao quê? Será que a gente está falando de projeções cartográficas? Né? Será que a gente está falando de qual tipo de desigualdade? Qual que é a característica que eu falei para vocês na aula? Desigualdade entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Bom, aqui termina então a aula da semana 1. Qualquer dúvida, lembre, pode me mandar por e-mail, rafael.pacheco@educação, sem acento, sem cedilha, .mg.gov.br. Pode ser aqui também pelo aplicativo do Conexão Escola e também pelo Instagram, rafaelpacheco.geografia. Então, por enquanto é isso. Um abraço a todos. Até a próxima aula.